Então, pessoal, dando início à nossa live, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Alessandro Reis, faço parte da Federação Sergipana de Capoeira e a gente hoje está dando continuidade à nossa série de live, né? E aí o pessoal já começa a entrar, eu já estou vendo por aqui o Watson, já estou vendo por aqui o Contramestre Pacato, Linscal, né? A turma tá chegando aí. Elisandra, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live com uma convidada muito especial. E passando algumas informações, as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem estar tudo tranquilo, Rafael. Vocês podem estar fazendo o encaminhamento das questões. Eu já estou pegando um papel aqui para poder ir anotando, para a gente não ir perdendo. E vocês podem fazer um encaminhamento que aí, na medida da conversa, a gente pode estar passando essas questões para a nossa convidada e respondendo. Hoje a gente vai trabalhar como tema a participação e a valorização da mulher na roda de capoeira. Então, a nossa convidada de hoje é a Noemi Mendonça de Oliveira, conhecida na comunidade da capoeira como Contramestra Madrinha, né? Ela já entrou por aqui, eu já vou chamar ela para poder ir se juntando a nós. Só um minutinho. Aí, tá chegando. Boa noite, madrinha. Boa noite, Alessandro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já estava fazendo aquela nossa introdução, explicando para Sim, o pessoal qual é o nosso tema, que as perguntas que eles tiverem, eles podem estar encaminhando, que aí a gente vai anotando e na medida da conversa a gente vai trocando um pouco com eles, não é isso? E isso. aí eu estava dizendo para eles que o nosso tema é a participação e a valorização da mulher na roda de capoeira. A importância da mulher na capoeira, né? Na capoeira. E quem vem fazer essa fala para a gente com essa potência toda de mulher Ai, ai. é a nossa contramestra madrinha também. E aí eu vou deixar que ela se apresente também. Mas é Vamos só estar lá. complementando. A madrinha ela é contramestra, né, do grupo da Associação de Capoeiras Filhos da África. Não é isso, Isso, Noemi? E faz parte verdade. também da Federação Sergipana de Capoeira nessa gestão atual, de 2020 a 2024. Mas Noemi, ela vai falar um pouquinho para a gente também. Ela tem uma história junto a essa história da federação, Temos. né? E aí eu peço, Isso. Noemi, a gente tem aquele tempo que a gente já conhece de uma hora, né? E Sim. aí eu vou trabalhando contigo, sinalizando também isso aí. Mas aí eu pedia que você se apresentasse para esse pessoal que tá chegando aí, quem é a Contramestra Madrinha, um pouco da sua história, por favor. Vamos lá, né? Vamos sim. Boa noite a todos que estão aí presentes, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a contramestra madrinha do Grupo Filhos da África, né? Formada pelo mestre Frank. Eu comecei capoeira em 1999, né? Lá no Grupo Aruandê com o mestre Malazarte. Eu passei 7 anos junto ao mestre lá. E dentre esses 7 anos de capoeira lá junto com ele migrou o grupo dele, o Aruandê, o Grupo Aruandê, para o Grupo Muzenza. Na verdade, ele acabou com o grupo, né, Aruandê, sim. Aruandê e migramos para o Grupo Muzenza. E passei 7 anos junto a eles lá. E depois que eu saí de lá, eu entrei já no Grupo Filhos da África no ano de 2006, né? E Uhum. passando-se 2006, no ano seguinte, eu fui formada pelo mestre Frank nos 20 anos do grupo, né? Então, de lá para cá eu vim galgando minhas graduações e hoje eu estou na graduação de contramestre. E dentre esses 21 anos de capoeira, né? Eu também fiz parte e faço, né? Ainda continuo fazendo parte da Federação Sergipana de Capoeira por 4 gestões, né? As 3 últimas gestões, passei pela gestão do mestre Elias, passei pela gestão do mestre Frank, do mestre Adolfo e hoje o atual mestre Robson, presidente da federação, e eu como vice-presidente da Federação Sergipana de Capoeira. Mas as outras 3 gestões eu participei como diretora administrativa financeira, né?
Mas vamos que vamos. E vamos continuando na batalha aí, né? Por essa luta que é árdua. É verdade. Então, eu quero primeiro agradecer aqui o convite da Federação Sergipana de Capoeira, né? Para poder falar um pouco sobre essa importância da mulher dentro da capoeira, né? E a sua participação. Então, assim, é muito complexo falar sobre as mulheres, né? Porque é muito extenso a conversa, né? Mas eu fiz um breve resumo para que a gente também não se estendesse muito, né? Perfeito. Na live. Então, assim, eu quero primeiro começar falando como surgiu a mulher na capoeira, de onde surgiu, como ela surgiu, em que ano surgiu, né? Eu sei que muitos capoeiristas já conhecem a história, mas tem muitas pessoas que não têm ainda o embasamento, né? Não procuram fazer a pesquisa de como ela surgiu, né? Na verdade, só ouvem, mas de fato não tem nada de concreto, né? Então, assim, eu fiz um breve resumo aqui para falar, para a gente dar início à nossa fala, né? Mas primeiro eu acho que é importante dizer como surgiu, né? Então, vamos lá. A capoeira, ela nasceu nas senzalas do Brasil, época em que a escravidão era legalizada no país, através da necessidade dos negros escravizados de resistirem e lutarem contra um sistema de exploração e grande violência, certo? Foi marginalizada, perseguida e proibida entre 1890 e 1930. E por tratar-se de um instrumento de luta e resistência, natural que as mulheres se interessassem, né, pela manifestação, uma vez que também carregam um histórico de enfrentamento a uma sociedade machista e patriarcal. Gente, assim, se vocês não forem entendendo, você vai me interrompendo, viu, Alessandro? Não, o áudio para mim está perfeito e o tempo está ótimo. perfeito. Se eles tiverem dúvida, eles perguntam, eu estou anotando aqui, depois eu te passo, tá? Pode ficar à vontade. A capoeira sempre foi considerada um espaço masculino, sempre atrelada a uma imagem de valentia e agressividade. E as mulheres ligadas a uma posição de espectadoras, no máximo eram acompanhantes dos capoeiristas homens, né? E aquelas que se insistissem na prática da capoeira, naquela época, precisava se esconder através de pseudônimos, que dificultavam sua identificação. Daí surgiram os personagens como Calça Rala, Satanás, Negra Didi, Maria Parabonde e Maria Doze Homens. Essas mulheres capoeiristas e algumas outras da época, né, eram muitas vezes consideradas masculinizadas, violentas e até perigosas. O cenário começou a melhorar quando o mestre Bimba, um dos mais importantes da história da nossa arte marcial brasileira, abriu a roda para a participação feminina, né? E há relatos, eu estava lendo aqui em um livro, até o livro Ele não joga capoeira, ele faz cafuné. É uma passagem que diz assim, a mulher na regional. Então, tem registro de 3 turmas de mulheres, na época lá, do mestre Bimba, né? Que deram início ao aprendizado na capoeiragem, mas nenhuma dessas turmas chegaram ao final. Mas por quê? E é interessante que a gente vê que o motivo pelo qual elas não conseguiram chegar ao final são motivos também hoje atuais, né? Que não é diferente, né? Elas não chegaram por conta de que sempre a figura masculina se interrompendo, né? No caminho das tijubinas, que era assim como o mestre Bimba chamavam. Então, assim, por conta de casamentos, de namoros, de ciúmes, de gravidez, interromperam essa trajetória delas para se formarem, né? Chegarem a se formar. A última turma que tem registrada na década de 1960 e no ano de 1967 a 68, foi a última turma que teve o registro, que era composta por 4 mulheres. Eu vou citar aqui o nome delas, né, que está compondo aqui esse livro, que é a Marinalva Nascimento Machado, a Rosa Rubra, que é filha do mestre Bimba, que ainda hoje pratica capoeira com seu irmão Nenel, certo? Zilá, a Branca de Neve,
Virgínia e a Girimar Tanajura. Então, essa foi a última turma de mulheres formadas na época do Mestre Bimba, na academia do Mestre Bimba. Mas nenhuma delas chegaram a concluir, certo? Aham. Então, assim, esse cenário começou a melhorar quando realmente o Mestre Bimba abriu as portas, né? A participação dessas mulheres nas rodas de capoeira. E outro mestre também muito respeitado na época e conterrâneo do Mestre Bimba, o Mestre Pastinha, também mostrava-se muito simpático a presença feminina nos jogos de capoeira. Daí foi quando surgiu aquela frase, né? Que capoeira era para homem, menino e mulher, justamente pela participação das mulheres nesse momento em rodas. E assim as mulheres começaram a ter maior liberdade para jogar e como também tornar-se mestras na época, entendeu? No entanto, o cotidiano das capoeiristas ainda não tinha alcançado ainda os seus ideais, né? Por quê? Porque o preconceito e a discriminação ainda existiam em existir. Como até hoje, né, a gente vê alguns aspectos de mulheres em rodas em relação a preconceito e a discriminação. Mas nas últimas décadas, as pesquisas têm nos mostrado que as mulheres começaram a ser protagonistas no ato de luta e jogar capoeira, né? E hoje usamos as rodas de capoeira como um espaço de luta pela igualdade, pela discriminação, pelo preconceito, né? E é extremamente importante a presença da mulher na capoeira, porque é um modo de reivindicarmos nossos direitos de existir em qualquer espaço. Isso é muito importante. E hoje a mulher ela tem um papel fundamental, né, nos trabalhos de capoeira, nas organizações de eventos, de rodas, de oficinas, de palestras, né? A presença feminina hoje em roda de capoeira afasta aquela ideia de que a violência é algo natural do jogo, né? E essa mudança se dá pela presença de nós mulheres em rodas, participando, jogando, tocando, cantando. Isso é importante, né? Mas ainda existe, Alessandro, aquela simples pergunta, né, que os homens fazem. Na verdade, aqueles questionamentos. Será que sabem realmente cantar? Será que sabem realmente tocar? Ou até mesmo jogar? Porque eu, por muitas vezes, já presenciei em eventos as mulheres tentando tocar um instrumento, tentando ter a vez para cantar e os homens não dão espaço. Até mesmo no jogo, a gente às vezes agachada lá no pé do birimbau. Para sair para o jogo, os homens vão e passam na frente. E, na verdade, é uma forma de desqualificar a mulher, né? Nesse sentido, de que acharem que as mulheres não têm realmente essa capacidade de estarem ali à frente de uma bateria, cantando, tocando e até mesmo jogando, né? É E é verdade. importante, é verdade. E isso aí, até hoje, isso é natural, isso Infelizmente. acontece, Eu, infelizmente, eu acho né? que até aproveitando, a gente já vai. Tem até um comentário aqui que eu acho que podia Sim, aproveitar, porque está no ponto que você está comentando. certo. Cacau, Luiz Cacau, acredito que é isso, pergunta assim: Sim, o que é que você acha do dito que mulher é onde ela quer estar? Mas sim. acredito que a mulher não muda a forma de abordagem para ter o respeito que merece nas rodas de capoeira. Eu acho que vai próximo disso que você está dizendo, né? Você Justamente. se depara com isso numa roda, o que é que você faz com isso? Então, Cacau, a questão é que, na verdade, assim, eu acho que é preciso, aí onde entra a importância dessa participação de nós mulheres, né? Realmente, eu acho que para que a gente possa estar onde a gente quer estar, a gente tem que se fortalecer. E para se fortalecer, é preciso que as mulheres participem. Na verdade, é aquela coisa de você ser, precisar querer estar, mas você precisa ter uma determinação, você precisa ter atitude, você precisa ter coragem, você precisa ter persistência, não deixar se intimidar em rodas, na verdade. É aquela coisa, você procurar sua valorização, seu respeito, respeitando também o espaço do outro, entendeu? Perfeito, Não querer perfeito. medir força física. Isso não existe e nunca vai existir, a mulher medir força física com o homem. A gente precisa ter força, sim, de lutar, né?
lutar contra a opressão que existe em cima da mulher em uma roda de capoeira. Mas daí eu acho que tudo isso, Cacau, que a gente precisa nesse momento. E é se fortalecer. As mulheres precisam se fortalecer. Eu acho que a palavra-chave é essa, se fortalecer. Não sei se eu consegui responder a pergunta dela. Eu me dei satisfeito. Mas... Cacau, você está ouvindo aí, qualquer coisa você manda de volta, viu? E Então... Bombom está te perguntando se você sofreu algum preconceito nessa sua caminhada, nessa sua estrada, 21 anos, né? Sim. E qual foi o sentimento que te gerou o preconceito? Ele te levou a pensar em desistir, te impulsionou de alguma forma? Não, graças a Deus, até hoje mesmo eu estava estudando um pouco para falar nessa live e relembrando, né? Que, na verdade, eu nunca tive esse preconceito. Na verdade, eu acho assim, eu não sei se é o meu ponto de vista que não me deixa enxergar que aquilo ali seja preconceito. Porque eu acho que o preconceito ele só vai existir a partir do momento que você deixe ele existir. Entendeu? Legal. É aquela coisa, se você não for uma pessoa determinada, se você não tiver aquela atitude e coragem de fazer, você vai sofrer o preconceito. É você chegar em uma roda de capoeira, pegar um instrumento para tocar, você receber o não e você insistir em tocar, é você insistir em cantar e você insistir em jogar. É não deixar se intimidar, como eu falei. Então, eu acho assim, eu nunca tive eu sou uma pessoa muito ousada, né? Então, assim, eu sempre tive essa ousadia de fazer, de estar. Claro, respeitando. Eu acho assim, eu venho de uma escola que lá o mestre nos ensina que a gente tem que respeitar a casa do outro, certo? Mas se você chegar em uma casa, quando eu falo em uma casa, é chegar em um grupo. Bom, eu vou para um evento, aquele grupo me convida para ir para o evento. Se o evento permite que eu jogue com mestres, eu vou e jogo. Mas se ela não permite, eu não jogo. Então você tem que respeitar. Porque eu acho assim, o fato de você entrar em uma roda para jogar com um homem, né? Não quer dizer que você... como é que eu vou explicar para vocês entenderem melhor? Tipo, eu vou comprar um jogo com você. Mas tem homens, eu vou dizer homens não, eu vou dizer mestres, porque na verdade isso como é que se diz? Eu me refiro a mestres mesmo, porque tem mestres que não permitem que um aluno, um professor compre o jogo, né? Que acham que isso aí é uma falta de respeito. Eu não considero isso uma falta de respeito, na verdade. Porque você imagine, né? Vocês que estão aí me assistindo, você imagine, se eu tenho vontade de jogar com um tal mestre, eu vou esperar que esse mestre morra para eu jogar com ele? É Mas verdade. diga. É verdade. Eu tenho que aproveitar esse momento de presença dele lá, né? E eu acho que para mim seria uma satisfação, como também eu acho que se eu tivesse na condição de mestre, eu ia ficar, né, lisonjeada em ver que as pessoas estavam querendo jogar comigo. Então, assim, existe essa reluta dessa coisa de dizer, você é desrespeito você comprar um jogo de mestre. Não. Bom, lá na minha escola, nosso mestre nos ensina que a gente pode sim comprar o jogo, porque a partir do momento que você se torna, faz parte da equipe de especialista de formada mestre, você já está no grau de ter vamos dizer, essa capacidade de entrar em uma roda. Essa liberdade, né, Nani? Essa liberdade de jogar com um mestre, entendeu? Mas a gente respeita sempre a casa do outro, né? Se você não permite, tudo bem. Inclusive, mas o mestre está por aí, que eu vi ele por aqui, viu? Eu Um não abraço, acho... mestre Eu não... Franco. Oi, mestre. Eu não acho isso uma falta de respeito. Para mim, eu não considero isso uma falta de respeito. Como muitas vezes eu já fui barrada, né? Eu já tentei em comprar jogo de mestre, já fui recriminada, fui criticada, né? Fui bastante em relação a isso, porque, na verdade, não sei se era o fato de eu ser mulher, né? Mas sempre teve esse repúdio em relação vou comprar um jogo com o mestre e as pessoas acharem que eu não tinha o direito de fazer aquilo. O Mas, mestre enfim. Frank, Noemi, me perdoe, ele está reforçando o que você está dizendo aqui, ele está dizendo que isso não é fundamento, né? É uma forma de... não é falta de respeito, e as pessoas têm que Não. entender que isso não é fundamento.
é apenas uma Justamente. forma de organização. É bem o que você está dizendo, Justamente. não é? Vai de escola para escola, então a gente tem que respeitar, mas não quer dizer que seja como o mestre mesmo nos passa. Não é uma falta de respeito, não é um desrespeito a um mestre. Claro que a gente não vai entrar em um jogo lá, vamos supor, exemplo, tá lá o mestre Geni jogando com o mestre. Vou botar uns mestres antigos, né? Que na Uhum. verdade, assim, são dois mestres antigos, então a gente não tem. Não vou, claro que eu não vou comprar um jogo daquele, mas se houver necessidade de se jogar, sim, claro que vou jogar. Para mim seria uma satisfação É jogar verdade. com Um qualquer um desejo, né? mestre, né? Um desejo, na verdade, é como eu É falei, não verdade. vou esperar que ele morra para eu jogar com ele, É na verdade. verdade, né? Para Então você é ver, isso. só indo um pouco do que você está dizendo. Eu teve uma época que estava fazendo uma formação e aí teve a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, no Lavradinho lá. É um lugar até que o pessoal é conhecido lá, para a cena da capoeira, inclusive. Estava lá com um grupo de estudantes. E aí daqui a pouco você escuta o berimbau tocar e o berimbau chama, né? Aí eu fui perto, eu tenho essas fotos aqui. E eu fui perto para ver a roda de capoeira, era uma roda que estava acontecendo, e quem estava lá, naquela época, era o mestre João Grande, que é João Grande eu via falar das lendas que as pessoas contavam. Sim, Ele estava sentado tocando o berimbauzinho dele lá. Daqui a pouco o mestre responsável pela roda chamou ele para fazer um jogo, ele levantou. Só que era bem próximo do que você está dizendo, sabe? Não eram todos que podiam entrar para poder jogar com o não, mestre. E estava lotado aquele lavradinho lá, tava louco de gente aquilo. Aí é o que você diz. É a oportunidade de você estar vendo alguém que você conhece de história, alguém que viveu essa justamente. capoeira lá, né? Do comecinho dessa história aí toda, do que a gente tanto defende hoje e que você não pode nem chegar perto, porque era blindado, assim. Eu tava com a câmera, aí eu digo, vou fazer uma foto para mandar pro meu mestre aqui, para mexer com ele, pro mestre Bidui. Oi, mestre, quem eu tô aqui pertinho? Assim, o rapaz pediu que eu desligasse a câmera, porque aquilo ali era um evento que as pessoas pagaram para. Eu tô falando isso do local público, sabe, Noemi? É bem Eu próximo também já disso que você, sofri uma situação né? dessa de. Aí, desliga a máquina, aí o que foi que eu fiz? Aí eu fui para trás, fiz de conta que tava fazendo uma selfie, e aí peguei o mestre aqui no paralelo da selfie, né? Aí aproximei ele, achou que era uma selfie, depois eu peguei, fiz o corte e tá aqui guardadinho. Eu tive a oportunidade de ver esse Eu cara. vivenciei isso na pele, lá na jornada do mestre Geni, lá no Pelourinho. Né? Uhum. Tava lá inúmeros mestres de capoeira lá, e quer dizer, veja, você, na época eu era aluna ainda, eu creio que eu ainda era aluna. É. Então, aí você quer dizer, você vê lá esses nomes de mestres que você só via em livros, É em história, foi lendas, né, em importante. Isso, histórias. Aí, poxa, você quer tirar uma foto, né? é verdade. Registrar um momento. E eu fui fazer um registro com um mestre lá. Eu fui pedir a mestra, hoje mestra criança, né, do grupo Muzenza, para tirar uma foto com ela. E o mestre que estava com ela disse que me barrou. Eu cheguei, fiquei sem graça. Ele disse: não, para Nossa, você tirar a foto com ela, você tem que pagar. tem que Chegou, pagar. chegou, É, gelei. Eu disse: é. caramba, velho. Aí ela olhou para mim, deu aquele riso assim de canto, né? Para não Hum, desrespeitar. Na verdade, eu acho que no momento que ele falou, né? é Para também verdade. não. Ela disse, balançou a cabeça assim, como que disse assim, a gente tira uma foto, não se preocupe, entendeu? Mas É, é. é justamente isso. E voltando à pergunta de bombom, De então bombom. assim, eu não tive esse tipo de. Eu tive esses relatos aí de não poder jogar porque era mestre, mas isso aí era um fundamento da casa, né? Então eu tinha que respeitar. Sim. E mas eu sei que tem mestres que não têm essa consciência. Na verdade, para mim, são os mestres que têm pensamento muito pequeno, né? Me desculpe, mas na verdade é o que eu penso. Então, assim. Beleza. Então, assim, eu sempre treinei em meio aos homens, né? Eu nunca tive assim, eu nunca, até na época do Aruandê mesmo, eu treinava junto com os homens, na Muzenza também junto. Eram poucas mulheres que treinavam nessa época, quando eu comecei capoeira. Então, assim, a maioria dos treinos era só a participação dos homens. Então, eles sempre tiveram esse respeito comigo, nunca tiveram Perfeito, desrespeito. perfeito. Então, assim, eu aprendi a não me intimidar, entendeu? Por conta de, eu acho que eu tive essa facilidade por treinar só com homens, eu aprendi a não me intimidar em rodas, por conta
homens. E também nunca sofri esse desrespeito, entendeu? Mas é isso, Bombom. Um pouco da pergunta de Cacau também, você já terminou respondendo, que ela estava falando sobre Isso. isso, né? Se você já sofreu algum assédio e tal, nessa... Não. É como você diz, desde o momento que você impõe o respeito, né? E respeita o Justamente. outro também. É E quando você verdade. começou, Nani, me diga aí, o mestre Papuá, ele está curioso. Ele quer saber Como? como... O mestre Papuá, ele está perguntando Qua- aqui, como foi esse Hã? começo? Como é que sua família reagiu quando soube que você entrou pro mundo Então, da capoeira? eu fui para capoeira através de, na verdade, eu fui porque eu gostava muito, né? Eu achava bonito. Na Uhum. verdade, eu fui naquele sentido assim, ah, eu vou porque eu quero emagrecer. Até hoje eu não emagreci. Mas na verdade, assim, meu intuito era esse, né? Entrar para fazer a capoeira, porque eu achava bonito, e emagrecer. Mas na verdade, eu fui tomando um Sim. gosto que parece que entrou pelas veias, que hoje, meu filho, tá no sangue. Aham, Tá no aham. sangue. Mas minha mãe me disse que meu pai era capoeirista, né? Na Sim. verdade, eu acho que eu herdei isso dele. Aí Então, facilita, né? assim, eu comecei capoeira mestre Papuá com hoje o mestrando Marconi, né? Que era o galopante na época que passou a ser meu esposo na época quando eu entrei capoeira, quando eu comecei a capoeira, né? Aham. Então, assim, uniu o útil ao agradável, né? Então, eu comecei capoeira por aí, mas comecei a tomar tanto gosto que eu tinha mais gosto do que o próprio, que me colocou dentro da capoeira, entendeu? Foi isso. E Beleza. comecei lá no Aruandê, como eu falei, né, no início. Lá com o Marconi, eu treinava no Sesc da Rua de Bahia com o Marconi. Depois a gente passou a treinar no CSU com o mestre Malazarte. Pronto, eu acho que eu passei esse tempo foi um ano, mais ou menos, que foi. Depois de um ano, eu peguei minha primeira graduação. Eu me lembro até hoje, lá no Sesc da Rua de Bahia, minha primeira graduação, graduação verde, a corda verde, com o Marconi, né? Hoje mestrando Marconi. E que e pronto, e aí fui. Depois a gente migrou para Muzenza, aí eu fui pegando minhas graduações, até que saí, cheguei ao Filhos da África, me formando em 2007. Então, legal. Teve o apoio, então, mestre Papoá, da família aí, porque o pessoal já gostava do movimento. Isso é Minha importante. família, ela nunca foi contra nada, não, entendeu? Porque, na verdade, eu acho que eu já tinha minha dependência na época, então, assim, eu já trabalhava, já Tinha era essa de facilidade maior, também, né? Aham, tinha essa é verdade. facilidade, e eles não tinham muito que intervir, não. Se bem, Aí, às vezes não gostava, mas não intervia. eu vou te fazer uma pergunta aqui do mestre Robson também. E vou aproveitar, já tem um bocado de gente aqui, você está bombando nas redes sociais. Nossa! E Às vezes é curiosidade, viu, muito Alessandro? legal, muito legal, muito legal, muito legal. Essa ideia mesmo que você falou aí, desse histórico da mulher na capoeira, eu achei isso importante, porque eu concordo contigo, tem muita gente que não sabia. Isso é importante que a gente saiba a nossa origem, né? A origem, de onde Para poder, começou, de onde é começou, para a gente verdade. saber para onde Justo. onde a gente está e para onde a gente quer chegar. Aí a gente tem também, Nami, a lista aqui, eu estava anotando enquanto você estava falando, a gente tem o Wellington que está por aí, o mestre Robson, o mestre Papuá, a gente Olá, gente. tem Salve, salve a todos. Beto e Marcela, Marilson Sim. Bonfim. Marcela é minha filha e Beto é meu genro. Eles estão juntos, eu acho que ela está separada aqui também. É Marcela Mendonça ou é Fafá? Fabiana Mendonça é minha irmã. Pronto, então é Fafá que está por aí. Contramestre Fininho, instrutora Rosinha, Olá, Erivaldo, olá. Galega está por aí, a Olá, professora professora Micheline, Galega. Mestre Betinho, o pessoal da Capoterapia está aí, a Muito monitora bom. Monstrinha da Muzenza, mandou um abraço. Sim, olá, monstrinha. Manda um Marcos, beijo pro mestre Buda. Marcos JMM, Gil Frank, Marilson Santos, Kael da Muzenza está por aí também. Olá, Kael. Natan, Douglas Farias, Natan Estilo Gueto, eu acho que é isso. Priscila 56, a minha sogra passou por aí também, dona Cida. Dona Cida, boa Nossa, noite. boa noite. Mestre Cauã tá por aí, Monitor Tico Tico. Aí a gente tem também Chacal, o Watson tá por aí também, né? Essa turma todinha tá Gente, prestigiando a obrigada pela gente. participação de vocês aí, viu?
Olha lá, Micheline tá mandando um cheiro para você aí. Olá, professora Galega. Chego já em você, viu? Na sua Patrícia fala do Raiz aí. Capoeira mandando um abraço para você também. E a gente vai Obrigada. continuando. Vamos, vamos, Aí vamos. a questão que o mestre traz para você falar um pouquinho, ele diz assim, o mestre Robson, se os eventos femininos contribuem para o avanço dessa participação das mulheres na capoeira, eu acho que você podia falar um pouco sobre isso e dizer como é que você vê essa questão dos eventos femininos. Porque a gente está falando de conquista de Sim, espaço, a gente está falando de respeito, mas a gente ainda fala de um lugar que precisa que se separe, que se dê nome, não é? Então, é o sim. evento feminino para fortalecer a capoeira. Enquanto você fala, eu acredito que é necessário, mas eu concordo com a sua fala quando você diz que esse espaço precisa ser em qualquer espaço, desde que se Justo. respeite, né? Desde que se respeite, que você procure Então, respeitar também. Então, se é importante. Qual foi a pergunta do mestre Robson? se você vê que esse avanço, se esses eventos femininos, eles São contribuem importantes? para o avanço dessa participação das mulheres Contribui. na capoeira. Contribui porque, na verdade, como eu falei, né? Na verdade, a gente precisa estar presente, participando, para poder reivindicar nossos direitos, né? De participação. Na verdade, a gente já que a gente luta por um espaço e luta por uma igualdade, então, na verdade, a gente tem que estar presente. Uhum, Uma coisa também, falando sobre evento de feminino, é uma coisa que eu não concordo, sim. gente, se não concordo, mas participo, certo? Mas eu vou dizer o porquê eu participo. Não concordo o fato de você realizar eventos só femininos, só para mulheres. Na verdade, eu não concordo com isso, nunca concordei, porque, na verdade, se a gente está em busca de igualdade, e mostrar que a gente tem valor e que a gente pode. Então, os homens têm que estar presentes para poder ver, né, o É. trabalho que é feito e como é feito e de que forma é feito e ver a capacidade que nós temos de estar ali à frente de um trabalho. Então, eu não vejo essa necessidade de realizar eventos só para mulheres, não. Entendeu? Mas Uhum. participei já de vários eventos só para mulheres. Mas, na verdade, assim, é o fato de que eu vou para poder ver se eu posso desconstruir essa ideia que elas têm de realizar eventos só feminino, fechado só para mulheres. Não, tem que ter a participação também dos homens, porque na verdade é esse momento que a gente tem que mostrar que nós somos de igual para igual, entendeu? E eles poderem também aceitar, né? Uhum. A começar a aceitar essa participação e verem que nós Uhum. também temos essa capacidade de estar ali na frente de uma bateria, né, Uhum. cantando, tocando, jogando, organizando, realizando à frente de um trabalho. Hoje existem inúmeras mulheres capoeiristas, professoras, instrutoras, monitoras, à frente de trabalhos, dando aulas de capoeira ao mundo afora. Gente, é uma imensidão. Se a gente for pesquisar, se a gente for olhar, é aquilo que eu digo, precisa se viajar, precisa sair do seu cantinho, da sua, como que diz, do Da zona de seu, conforto. da zona de conforto, justamente, da zona de conforto, para que a gente comece a enxergar e ter uma outra visão de capoeira. Inúmeras as mulheres hoje. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de viajar através do meu grupo, através do meu mestre, Frank, Sim. de chegar à Europa, né, e vivenciar aquele momento, porque eu acho que é único, gente. É você ter você vem de lá com outra visão, outros horizontes, porque na verdade a gente enxerga uma outra capoeira lá fora, né? A gente sai dessa zona de conforto nossa aqui, a gente enxerga muito mais além do que aquilo ali só que a gente vê aqui. Entendeu? É muito mais, é muito extenso, é muito vasto, então é muito bom viajar, você fazer novas amizades, você ir em busca de conhecimento. Eu acho que é importante hoje. A busca do conhecimento é você estudar, é você pesquisar, é você ler, é você entender. Hoje é importante hoje você estar inteirada sobre o que é a nossa capoeira, como ela começou, de onde ela surgiu, para que você possa hoje sentar em uma roda de capoeira e discutir, falar sobre capoeira, né? Ao contrário do que muitos pensam, que acham que capoeira é só você levantar a perna, bater perna, né? Porque às vezes a pessoa analisa o capoeirista só
em termos de jogo, mas não. E o termo de conhecimento? Porque às vezes existem muitos capoeiristas bons de capoeira, mas na hora, no momento que precisa se falar sobre capoeira, as pessoas realmente é uma negação. Então, é necessário hoje. A capoeira, ela hoje exige, ela pede muito mais do que apenas um jogo de capoeira. Então, isso é importante e fundamental, gente. Em busca de conhecimento. E é o que a gente tem procurado, né? E as mulheres não estão deixando como é que se diz? Para trás não, viu, em relação a isso, porque eu acho que as mulheres vão mais em busca de conhecimento do que os próprios homens. E é legal, assim, eu achei muito, muito pertinente, muito, muito potente essa sua fala agora, porque em nenhum dos comentários, aí alguém comentou assim, no meio de uma pergunta, faz bem assim, porque é muito sexista, né? Mas aí você traz um outro aspecto. Não é a capoeira que é sexista, na verdade. É o aspecto cultural, não é? Por que é que essa visão que você traz dessa sua experiência, que é legal porque é a experiência que você sentiu, sabe, Noemi? Não foi ninguém que te falou, você foi lá. Justo. Porque a experiência é isso, né? Tem um teórico Tem que que ele diz ser que a experiência é da pele para dentro. Então, a gente passa pelas mesmas situações, mas as experiências são diferentes. E aí, quando você fala dessa questão da valorização que a mulher tem, né, lá fora, nos países que você teve a oportunidade de sim, visitar, eu acho que te amplia um bocado, você começa a ver os processos que acontecem aqui no país de uma forma diferente. justo. Porque no Brasil, a gente está falando sobre isso desde que começou a live, é um país machista, não tem para onde correr. A gente vai entrar num Verdade. argumento, vai precisar de 3 lives para isso, para filosofar sobre esse assunto, que não tem uma verdade absoluta, mas somos um país machista. O mestre Verdade. Frank, ele faz até um comentário aqui em cima da sua fala, que ele diz que gostou da argumentação, porque a mulher, para ser tida como uma boa capoeirista, ela precisa ser comparada com o homem. Por quê? Não existe. Entende? E eu gostei quando você fala da ideia da capoeira, porque o bom capoeirista não é nem aquele que sabe jogar. Não. Pela minha experiência, me diz que o bom capoeirista é aquele que bate. Que às vezes você está fazendo um jogo lindo ali, nós dois jogando, tal. Eu vou lá e te dou uma rasteira, pô. Sandra, que era o cara que foi lá e deu uma rasteira. Muitas vezes você não está jogando sozinho, porque você está me chamando para uma Verdade. negociação, para um diálogo, e eu estou fazendo outra coisa totalmente diferente. Mas eu fui lá É. e topei, então Sandro que é o cara, então aquelas meninas precisam ser igual. A gente sabe que isso existe no Brasil, né? Mas E Cacau pergunta, o que falta, Noemi? O que é que você acha que o que falta? falta? Eu acho que falta. O que falta é conhecimento. É Conhecimento. você. Conhecimento, uma das coisas que faltam é você participar, que eu Perfeito. acho que isso é fundamental. Hoje as pessoas estão se limitando a só as internets, né? Na verdade, eu Então, acho que hoje para uma mulher se destacar em capoeira, na verdade, tem uma travadazinha, daqui a pouco ela volta. Eu vou mandando um abraço para a turma que está chegando aí, para Thaís, Siqueira, 7, Nilcinho 3287, Maurício Santos, 4445. Deu uma travadinha, oi, oi, agora você oi. voltou. Agora tá Oi, aí. vamos lá. Então, estamos lhe Então, mas ouvindo. eu vou chegar lá, eu vou chegar ainda nesse ponto aí que a gente fala. Mas eu Com acho você. importante é a participação. Participação. Participação é a participação. Eu acho assim que a mulher ela tem que ir em busca do seu espaço. Não é você que vai me dizer que é meu espaço, nem fulano nesse crano. Eu que vou procurar meu espaço. Sim. E é necessário que hoje você participe. Eu vou chegar lá nessa fala de participação, né? Pronto. Meu ponto de vista em relação a hoje, o que a gente diz que mulher em destaque na nossa capoeira do estado. Então, assim, eu vou falar agora Quando quando eu comecei capoeira em 99, eram poucas as mulheres que realmente praticavam a capoeira. Na verdade, não. Não era nem a prática da capoeira. Você via mulheres, mas não mulheres em destaque. Por quê? Porque as mulheres sempre eram retraídas por conta desse preconceito, né? Dos homens acharem que essa desqualificação que os homens faziam com as mulheres, de achar que as mulheres não tinham essa capacidade. Então, eram poucas as mulheres que você via. E, na verdade, assim, torna a repetir. A determinação, a atitude, a persistência, ela tem que existir. A coragem de você ir enfrentar, correr, fugir dos preconceitos, não deixar
não deixar que o preconceito ele lhe intimide, entendeu? Então, assim, eu vou falar hoje das mulheres que eu conheci quando eu comecei capoeira e das que eu já ouvi falar no passado, né? Quando eu comecei capoeira em 99, mas quando eu cheguei, eu já ouvia falar em duas personagens da nossa capoeira do estado, que era a Jeane, que é do grupo Filhos da África, hoje contramestra Jeane, e a Michele do grupo Os Molas, né? Eu ouvia muito falar dessa Michele do grupo Os Molas, mas até então eu não conhecia, só ouvia os relatos de que era uma boa capoeirista. Mas a Jeane, eu tenho propriedade em falar, porque por ela ser do meu grupo, né? E eu conheci a história dela dentro do grupo, porque, na verdade, a história dela faz parte da existência do grupo. A Jeane tem 30 anos hoje de capoeira, né? Começou capoeira em 83, com o irmão dela, o Valtêniso. O apelido dela na capoeira é Bemiqué, e o Valtêniso, o irmão dela mais velho, se chamava Malmiqué. Daí o apelido dela surgiu Bemiqué, por conta do apelido do irmão, que era Malmiqué, e ela ficou Bemiqué. Certo? Então, ela começou capoeira em 83. E em 88, ela foi a primeira, ela passou a fazer parte da primeira turma do Mestre Frank de capoeira, junto com os homens. Na verdade, veja que você sempre vê, em meio a muitos homens, uma mulher, né? É verdade. Isso é fato. Naquela época não existia essa quantidade de mulheres que a gente vê hoje nos grupos de capoeira, não. Era 1 em 1 milhão. Entendeu? Assim, era 1 milhão de homens e uma mulher participando E geralmente, você me corrige, a mulher sempre estaria acompanhando um namorado que seria capoeirista, né? Sim, que seria capoeirista. Já tem essa e eram poucas as que davam a continuidade, justamente. Perfeito. Eram poucas. Então, a Jeane, em 88, ela fez parte da turma do Mestre Frank, né? E também existia uma outra menina também, que eu não cheguei a conhecer quando eu entrei no grupo, mas eu ouvi relatos dela dentro do grupo, que era a Luciene também, que ela era parceira de Jeane nas rodas e treinamentos na época, né? E nas viagens que elas faziam. E ela era também conhecida na época por ser uma boa capoeirista e trocava porrada também, viu, gente? Então, assim, na verdade, veja, era conhecida, porque na verdade eram mulheres fortes, entendeu? Sim, eram mulheres determinadas, de pulso. E o fato, como eu disse a você, de você treinar junto aos homens, você perde esse medo. Perde essa timidez de você jogar. Quer dizer, você treinava com homens, você só jogava com os homens. Então, assim, você não tem um medo. Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca tive esse empecilho. E acredito que elas da mesma forma, né? Então, a Jeane, ela foi a primeira mulher no estado a se formar em capoeira. Primeira. Foi em dezembro, dia 5 de dezembro de 1993, no SESI de Maruim. Foi formada pelo Mestre Frank. Então, ela foi promovida a monitora em 96, evento supervisionado pelo presidente da federação, mestre Paulo Puma, do Grupo Resistência da época, hoje o Grupo ABC. Sim. Então, aquele momento, ela foi a primeira mulher a ser reconhecida professora de capoeira por uma federação. Veja, isso é um fato importante para a nossa história da capoeira. Um relato, é um momento assim, histórico para as mulheres. Veja, ela foi a única mulher formada naquela época, a primeira, na verdade, mulher formada naquela época, e foi reconhecida por uma federação. E, posteriormente, também recebeu também o certificado da CBC, né? A Confederação Brasileira de Capoeira. Um fato também muito importante. Por ser mulher. Então, assim, em 99, ela pegou a corda de professora, que foi a branca e a amarela, que hoje a gente chama de instrutora. E em 2007, Jeane se formou a contramestra pelo grupo Filhos da África. Foi nos 20 anos do grupo. Quando ela pegava a corda dela de contramestra, eu estava pegando a minha corda de formada. Então, assim, Jeane, por ser destaque na época, ela e ativa, viu, nas atividades, porque às vezes você é destaque, mas você não está ativo, né? Você foi destaque por alguma situação, mas ela era ativa às atividades e ela deu início à primeira edição
Não sei se o mestre Robson vai lembrar aí. A primeira edição do Só Joga Mulher, evento criado e difundido no estado de Sergipe pelo mestre Robson, do Grupo Mangangá. Ela foi a primeira mulher a participar, ministrar uma aula, uma oficina, nesse evento feminino, realizado pelo Grupo Mangangá, do mestre Robson. Se eu não me engano, foram 7 edições. Eu acho que foi o primeiro evento feminino no estado. Eu não sei. Se eu estou errada, gente, me corrija aí. Mas tiveram 7 edições, se eu não me engano. E eu também tive o privilégio de participar de uma edição do Só Joga Mulher, ministrando também uma aula. Então, assim, a Jeane, ela deu sua contribuição, que foi bastante importante naquela época, no momento, para a permanência das mulheres na capoeira. Na verdade, ela motivou a muitas meninas a permanecerem hoje na capoeira, entendeu? Inclusive, viajando para outros estados, como Alagoas, São Paulo, Pernambuco, representando nossa capoeira. Quer dizer, só o fato de você sair para outro estado e jogar capoeira lá, você já está representando o seu estado como mulher. Então, isso é importante também. E a Michele, do Grupo Os Molas, eu não conheci, eu só vi conhecer a Michele do Grupo Os Molas em um evento que o mestre Lucas fez aqui numa inauguração de um galpão que ele abriu. Então, ali foi quando eu conheci a Michele, mas quando eu comecei capoeira, eu já ouvia falar dela, entendeu? Então, assim, há relatos que dizem que quando ela e a Jeane se encontravam em rodas, a coisa fervia, né? Porque eram 2 boas capoeiristas. Então, assim, e a Michele, do Grupo Os Molas, ela foi a segunda mulher a ser formada aqui no estado, pelo Grupo Os Molas, pela coordenação do mestre Lucas. Então, são mulheres que, na verdade, viveram essa década de 80 e 90. Então, foram mulheres que se destacaram. Além delas, tiveram outras, né? Que, na verdade, eu acho que fizeram muitas outras, mas em destaque, no momento... Mas quando a gente fala em destaque, Alessandro, é porque você vê a participação. Aí é que eu estou dizendo a vocês. Veja como é importante a participação. Porque você se destaca pela sua participação, pela sua vivência em eventos, participação em eventos, contribuições em eventos, em palestras, em cursos, em viagens, em competições. Então, tudo isso é uma participação onde a mulher se destaca, entendeu? Perfeito. E tiveram também, eu me lembro que quando eu comecei também em 99, eu tinha algumas meninas do grupo Abicil, do Mestre Pantera, que era a Diamante, a Mandinga, a própria Amazonas hoje formada, que é a esposa do Mestre Pantera. Então, essas mulheres também, já nessa época de 99, já participavam de eventos, e eu sempre me encontrava com elas em eventos, em competições também. A Sandra também, que hoje é mestra que foi mestra pelo grupo Ascanarte, do Mestre Elias, né? Também era destaque na época, porque ela tinha uma flexibilidade enorme de jogar capoeira, e a gente ficava sempre realmente... É uma coisa que chamava atenção, entendeu? Uhum. E a Michele também, é dessa época de 1900, a Michele que eu falo é a professora galega, ela é de 99, ela começou capoeira em 99, né? E de lá para cá, a Michele... ela vem se destacando muito, mas se destacando porque não tem um evento de capoeira aqui no estado que você não encontre a professora galega e a contramestra Madrinha, porque nós estamos em todas. Né? Bastante conhecida, verdade. Bastante conhecida. Mas é aquela coisa, se você não é visto, você não é lembrado, né? Verdade. Então, assim, é por isso que eu digo, a participação, gente, é importante, Cacau. Viu? Cacau, foi Cacau que me perguntou, não foi? Foi. E já tem mais pergunta aqui também. A participação, eu acho que é fundamental, porque é ali onde você vai se destacar. Porque eu posso hoje estar em um evento de capoeira, não posso ser aquela exime capoeirista, aquele jogo bonito, mas só a contribuição que eu estou dando, a minha participação, de estar ali prestigiando você e seu evento, e fazendo o meu nome também, né? Porque além de eu estar indo para o seu evento prestigiar você, eu estou fazendo também o meu nome e a minha história dentro da capoeira. É verdade. Mas pode fazer pergunta aí, vamos lá. Vamos lá. Eu, por mim, a gente volta, viu? Eu fazer até eu convido as pessoas aí que
A gente tá com 53 minutos, aí esse Instagram... Já vai cair? Aí se ele cair de vez, a gente volta. Só para avisar pro pessoal aí Certo. que não disperse não, porque tá muito legal. A Monstrinha e a Cacau, eu acho que essas Sim, perguntas elas se complementam. Porque a Cacau pergunta, né? Já que tem tantas mulheres antigas na capoeira, algumas você diz que não seguiu, mas outras seguiram. Por que é que certo. hoje, por que é que hoje a gente ainda vê tão poucas mestras e que as que existem, elas não têm, isso é um comentário de Cacau, elas não teriam o mesmo respaldo que os mestres do grupo, nem dentro nem fora. E aí, Mostrinha, eu acho que complementa, que ela faz assim, como é que você vê a graduação das mulheres na capoeira? Eu acho que as duas estão interligadas nisso aí. Você falar sobre essa questão de tanta capoeirista antiga que tem, tão pouca É, mestra que a gente. é verdade. A pergunta da Cacau é complicada a gente Uhum, entrar nessa seara, porque, tipo assim, pelo que eu entendi da pergunta dela, a resposta seria: isso vai muito do. Eu sou aquela pessoa bem sim. taxativa, né? Eu poderia responder isso por mim hoje, aí eu vou responder da seguinte forma. Hoje eu sou Contramestre, contramestra. Contramestre Quilombo tá te mandando um abraço aí, apertado, viu? Valeu, autarquia, namorador. É Olha, namorador. deixa eu lhe dizer, eu vou responder, hoje eu sou contramestra. Muitas pessoas se perguntam, se questionam. Mas eu digo, a resposta que eu vou lhe dar pode ser a resposta que possa ser para Cacau, né? Tá. É, eu tenho um mestre. Eu acho que essa resposta, Pronto. ela é bem taxativa. Se você quiser Eu ficar por aí, tenho me um satisfeito. mestre. É, Eu para tenho mim um já tá. mestre. Então, assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Aham. Porque é justamente essas pessoas que hoje chegam a se formar, essas mulheres, como o Cacau pergunta aí, que chegaram a ser hoje mestras de capoeira, né? Não tem esse respaldo porque nunca tiveram um mestre. Na verdade, hoje eu tenho respaldo como contramestra porque realmente eu tenho um mestre. Legal. A valorização que você está falando desde o começo, né? Justamente, é a É, valorização. E se não você é? não tiver essa valorização, você não vai chegar a lugar nenhum. Pronto. Eu acho que E já a deu. resposta da, Da da monstrinha? monstrinha, como é que Uhum. eu vejo hoje a graduação? É. Na verdade, eu vejo, monstrinha, a graduação no sentido assim, tipo, elas, eu vejo muitas graduações, como é que eu vou dizer? Uhum. Antecipadas, Certo. sabe? Eu não vejo ainda aquela coisa assim, tipo, as pessoas estão chegando hoje no grau de professor, no grau de especialista, de uma forma tão rápida que eu me pergunto, meu Deus do céu, a gente vê que a pessoa não tem a condição. Não é uma. Veja, olhe, percebam. É o que vocês veem, às vezes, por muitas vezes, é jogo. E jogo não é tudo, gente. Precisa você ver a responsabilidade, o compromisso que aquela pessoa vai ter, porque eu acho que cada graduação que a gente vai galgando, o compromisso e a responsabilidade ela aumenta. Então, assim, tem muitas pessoas que não têm a capacidade de estar naquela graduação. Eu não digo nem é por conta de jogo, gente, é por conta de responsabilidade e compromisso que não tem. Então, assim, precisa-se muito buscar conhecimento, estudar, conhecer a história. Às vezes você hoje vê uma menina formada a capoeira, como eu vejo muitas, que eu não vou citar nome aqui, claro, né? Porque é antiético você falar, mas você Uhum. vê, é notório isso na nossa capoeira, na capoeira do nosso estado. Meninas chegarem hoje a se formar, a chegar no primeiro degrau de especialista sem a mínima condição de estar à frente. Porque, na verdade, é preciso muito mais, como eu falo, bato na mesma tecla, é preciso muito mais do que jogar capoeira. Hoje você tem que ter muita. Vamos arrumar uma palavra aí para não Uhum. ficar uma Uhum. coisa meio que. Ajude aí, Alessandra. Aham, mas eu concordo com você, eu concordo com Mas você. porque às vezes a gente vê a pessoa não tem. É um cuidado que é necessário, né, Noemi? É necessário, Com a, muito necessário. com a E eu própria vejo capoeira, com a própria pessoa, né? Não, é não, a não falta é, de. não é, como a gente costuma dizer na psicologia, não é castrar.
né? Pela Não. castração. Mas é responsabilidade com orientação, né? É. E esse tempo de graduação, de uma graduação para outra, ela vai muito de escola para escola, né? É isso, é isso. Então, vai muito de escola para escola, mas eu vou dar uma resposta baseada na minha escola. Na verdade, a gente tem o tempo, né, Uhum, intermediário de uma graduação para outra, mas necessariamente não quer dizer que aquele tempo seja o suficiente para que o mestre nos dê a graduação, é isso, certo? é isso. Existe um regimento dentro do grupo na qual a gente segue, mas aquele regimento ele pode ser mudado a qualquer momento pelo mestre. Então, assim, de uma graduação para outra, há um tecido de anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Mas você chegando a esses anos completos de troca de graduação, necessariamente você não está apta a trocar. Então, quem vai lhe dizer isso é seu mestre. É por isso que muitas das vezes as pessoas questionam a graduação dos outros, eu não questiono a graduação de ninguém. Posso até não aceitar, Sandro. Mas, Uhum. assim, eu não vou questionar porque isso vai muito de escola para escola. E se realmente seu mestre lhe deu aquela graduação, é porque ele acha que você está apto, É né? verdade. Mas é como é aquela história. Existem mestres e mestres. Então, assim, não vamos entrar nessa seara, que é uma seara muito profunda, né? E É muito verdade, tocante. é verdade. Ó, o Mestre Pantera tá por aí, um abraço pro Mestre Pantera. Olá, Noemi, mestre, tudo bom, né? tem uma pergunta bem interessante aqui do Vamos Contramestre lá. Pacato, mas pelo meu cronômetro ali já está com 59. Aí eu queria Certo. propor que aí você vai respondendo, se não der tempo a gente cai e a gente retorna, Volta. certo? Certo. Pacato, o contramestre, ele diz assim: a mulher vem conquistando cada vez mais o espaço, e já conquistou um espaço na capoeira, né? Você acha que já chegou no ideal ou ainda teria mais Não, alguma coisa para conquistar? não, não, não. Não, não, não eu acho que ainda falta muito mais, sabe, Pacato? Falta muita coisa, na verdade. E o caminho, torna a dizer, é o conhecimento, entendeu? Então, precisa-se de muita coisa. A capoeira, ela vem evoluindo a cada ano que vai passando, a capoeira vem sofrendo mudanças, e a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Então, assim, a cada momento que muda, a gente precisa aprender mais ainda. Então, assim, vai Uhum. ser um constante aprendizado. Então, a gente nunca vai estar num ponto limite certo para vai sempre precisar de muito mais alguma coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, conhecimento, em busca de conhecimento. É você estudar, aprender e ir evoluindo com a capoeira, né? Porque a Verdade. cada momento que passa, a gente tem que estudar mais ainda. É São importante. muitas coisas que vem acontecendo, é muita transformação, a capoeira vem sofrendo muitas transformações. É legal, é legal. A sociedade, né, vai se transformando Sociedade, na justo, dinâmica e a capoeira precisa acompanhar, visão, não é? justamente, a gente tem que ir acompanhando, né? É E a verdade, gente tem que se adequando a essa mudança. é verdade. Quem está mandando um abraço para você também é Cabo Clinho. Tá vendo que Olá, você Cavoquinho, tô lhe tá vendo devendo uma live, é que você é verdade. a guerreira da capoeira do nosso estado. Mestre Jones por aí também, Obrigada. quanto a Mestre Olá, Mestre Márcio, Jones. Janderson. E aí vamos embora. Tem mais Vamos gente aí, embora. como Sinaldo, Naconda, Jefferson passou por aí. Ele já sinalizou para mim aqui 27 segundos. Aí eu Sim, quero propor que a gente derruba e volta. Aí eu só volta, vou. que eu ainda tenho Tem, para falar de algumas mulheres da capoeira do nosso e estado. tá gostoso de ouvir. Eu até proponho nesses 10 segundos que me falta para cair que você escreva sobre isso, porque a gente precisa desse seu material. Olá, Voltamos. Você estava falando voltamos. desse espaço, né, da pergunta do contramestre Pacato, Isso. se você acha que já, com tudo que já foi conquistado, se ainda tem muita coisa para conquistar. Quero agradecer aqui a presença do Colégio CRPP, onde eu ministro aula lá com as crianças, minhas crianças. Tá Estou por aí morrendo de também. saudade. Está por aqui também. Seja bem-vindo, Vamos que que legal. vamos. Vamos embora. Aí a palavra estava contigo, Noemi. Você estava falando Então, sobre esses avanços e sobre as conquistas ainda isso, que sobre existem. essas conquistas que Aham, existem. aham. Então, eu quero continuar falando sobre essas guerreiras nossas aqui da capoeira do nosso estado, né? Eu quero falar que eu falei das meninas do passado, mas não falei das presentes, né? Isso. Hoje eu vejo, quero deixar aqui registrado, eu sou suspeita a falar, porque na verdade ela é minha parceira, né? Parceira de roda, parceira de eventos.
que é a professora Galega, que eu acho que, para mim, hoje, a professora Galega é um destaque na nossa capoeira do Estado. É uma pessoa que, na verdade, a gente precisa aproveitar mais. Olha ela por Essa aí, chegou. professora chegou. Bora lá, Micheline. Olha ela aí. Então, é uma pessoa que ela sempre está atualizada no que acontece na capoeira do nosso estado. Por quê? É justamente onde eu volto a repetir, a participação, né? A participação que a gente fala não é só em roda de capoeira, não, mas a gente participa de oficinas, palestras, né? Debates de capoeira, e nós estamos sempre lá. Porque quanto mais a gente vai em busca, mais a gente aprende, né? Quanto mais a gente vivencia, mais a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente está perto ali dos mestres, a gente está aprendendo. Aprendendo a história deles, ouvindo a história dele, como é que aconteceu, da própria boca, né? Porque às vezes a gente ouve muito de ler livros, mas a gente lê livros, Sandro, a gente lê uma coisa aqui, lê uma com outra coisa aqui, e às vezes a gente não sabe definir realmente o que é o certo, né? É isso, perfeito. Concordo. Perfeito. Concordo. Tem uma pergunta para você aqui. Por que é que você acha que tem muito poucas mulheres nas baterias, nos eventos? Então, eu acho que existem poucas mulheres hoje na bateria. Isso é relativo. Eu digo assim, por falta de espaço que não dão às mulheres, né? Mas hoje tem muitas mulheres boas tocadoras, boas cantadoras de capoeira, entendeu? Então, assim, eu acho, Sandro, que é aquela coisa, as mulheres ficam esperando que deem a oportunidade. E acho que a gente não tem que esperar dar a oportunidade. Você tem que ir lá em busca da sua oportunidade. Legal. Vai lá, pede para Legal. tocar, pede para cantar, entendeu? Legal. Agora é aquela coisa, pegue no instrumento se você sabe tocar, porque se você não sabe tocar, não pegue no instrumento, entendeu? Isso é uma das coisas primordial que eu acho que existe em uma bateria é essa. Não pegue um instrumento se você não sabe tocar. Então não adianta você pegar um instrumento e só lá arranhar. Não, sabe tocar, pegue e toque. Mostre que você sabe tocar e mostre que você sabe cantar. Muito bom. Monitora Monstrinha tá te aplaudindo aí, ó. Valeu, Fala aí. monstrinha. Boa tocadora e boa cantadora. Eu acompanho você, viu, na internet. Aí Gil Frank diz aí, é coragem de romper o machismo, é o que você está dizendo. Verdade. É isso mesmo, mestre. É a coragem que as mulheres não estão tendo de romper essa barreira, né? Que ainda estão deixando se intimidar. Na verdade, eu nem sei por quê. Mas sabe o que é isso? Sabe o que eu atribuo a isso, Alessandro? Sim. E a vocês aí que estão assistindo essa live? Vivências. Eu acho que, como eu digo a você, quando você sai daqui do seu espaçozinho, da sua zona de conforto, e vai em busca, vai viajar, e chega lá fora, e você vê que a oportunidade é dada àquelas mulheres, e você volta para o seu estado, e você vê que você também pode. Então, assim, é preciso mudar. É preciso romper essa barreira de achar que aqui não. E por que lá fora sim? Então, vamos em busca, gente. Eu acho que a mulher tem que ter a determinação. Se você não tiver a determinação, vai ficar na mesmice. Alguém perguntou aí se você acha que é espaço ou é conquista de espaço. Você está falando disso desde o começo. E para mim é você em busca da sua conquista. É você conquistar seu espaço. Romper justamente. o machismo. Como eu disse a você, por muitas das vezes em eventos eu já vi homens negarem instrumento às mulheres, não deixarem nem dar a oportunidade delas cantarem, né? Mas a gente tem que ir lá e persistir. Comigo não tem essa, não. Pelo menos comigo, né? Às vezes começa até no próprio grupo, né, Noemi? Quer dizer, isso não é estimulado no próprio grupo? Sim, mestre Jones está dizendo aqui, tem muitos homens deixando a desejar. Tem mesmo, mestre. E tem muitas mulheres melhores do que os homens, viu? Às vezes a mulher não tem espaço para poder ter mostrar no próprio grupo, justamente, né? Para ser protagonista no próprio grupo. Quando chega fora, fica tolhida isso. E Pacato está perguntando, pedindo para você falar um pouco sobre sua experiência como professora de capoeira. Você dá aula de capoeira também? Já Sim, deu aula? Eu dou. Eu pedi para você falar um pouco sobre isso. O que é que você acha que precisa ter? Na verdade, eu passei muitos anos, né, sem dar aula de capoeira, por, na verdade, falta de espaço, né? É muito difícil, é muito complicado. E todos eu acho que têm conhecimento disso, que hoje para você hoje conseguir dar aula
de capoeira aqui, da capital, como a gente fala, né? No Sim. interior você ainda consegue, é mais fácil. Agora na capital é difícil. Hoje você não vê capoeira nas academias, você não vê capoeira. Hoje que você está vendo capoeira nas escolas, porque Uhum. hoje ela foi reconhecida, né? Então, esse espaço era muito difícil. Se você não tivesse seu próprio espaço de capoeira, você não conseguiria dar aula. Você só conseguia dar aula aqui na capital através de projetos, né? E você trabalhar em projeto é muito difícil, porque é uma coisa que, na verdade, é muito complicada, porque a gente vê hoje as pessoas conseguirem espaços em projetos para darem aula, mas sem a mínima capacidade de dar aula. Eu vejo pessoas pegarem espaços de projetos para dar aula e colocar alunos sem experiência, sem capacidade, sem formação acadêmica, para poder estar à frente ali de um trabalho dando aula. Quer dizer, é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente vem aprendendo e aprendeu nas nossas escolas, né? Então, assim, é complicado. E pegam espaço e não deixam espaço para quem realmente tem a formação e tem a capacidade de poder dar aula. Isso eu atribuo, não sei a quem eu atribuo esse erro, né? Como é que se diz? Uhum. Me ajude, Alessandro, Essa você aí falha, nas né? palavras. Essa falha, Essa porque pelo que você está falha é uma dizendo, falha não muito é? grande, Não justo. é? É. E a minha experiência Aula? com dar aula de capoeira, eu comecei, tem 2 anos que eu dou aula nesse colégio, graças a Uhum. Deus, eu trabalho com crianças, né? Para mim, foi primordial esse início de aula com crianças, porque na verdade a gente aprende tanta coisa trabalhando com criança. A gente aprende muito mais com crianças do que dando aula a própria adulto, né? Então, Verdade. assim, você começa a formar seus alunos, a moldar eles do seu jeitinho. Então, eu trabalho hoje com crianças especiais também, que é uma experiência muito boa, enorme. E é uma coisa assim que você aprende com eles, né? E é uma experiência maravilhosa. O mestre Papuá que o diga, Aham. né? Tá aí para Aham. nos dar o relato dele de É experiência verdade. com essas crianças especiais e é importante e você começa a ter uma outra visão, a ter uma outra forma de tratar as pessoas. É tudo diferente. É um Uhum. aprendizado. Uhum. Gente, é um aprendizado. Então, eu estou muito satisfeita hoje dando aula. Eu prefiro dar aula a crianças. Certa vez o mestre me ofereceu uma turma já de adolescentes, né? Eu disse, mestre, eu não quero não. Eu não quero não, porque é complicado você já pegar uma pessoa formada, entendeu? Do que você pegar uma pessoa iniciante e moldar seu jeito, né? Legal. Então, eu disse, não, mestre, faça o seguinte, dê aos meninos, porque os meninos vão saber lidar com eles, né? Eu tenho um temperamento muito forte, então, assim, eu prefiro trabalhar com as minhas crianças, que eu estou aprendendo muito mais com elas. Que legal, que legal. Porreta. E o contramestre Fininho, dentro dessas mulheres de destaque dessa nossa capoeira sergipana, aí eu até pergunto se você já terminou até de fazer esse seu registro, que eu volto a dizer, a gente precisa disso por escrito, no concreto, viu? Ver até como é que a gente, perdão, como é que a gente pode correr depois atrás para ver a questão de publicação, porque eu acho que Certo. a gente não pode perder essa história. Eu costumo dizer, quem me conhece já ouviu falar algumas vezes, que o povo que esquece as origens é um povo fadado à extinção. Porque tudo aquilo que te servirem, que te oferecerem, vai achar que serve, porque você não conhece história, você não conhece tradição. Né? Nada. O mestre Jones ele faz um comentário aí que ele diz que a bateria não é só tocar instrumento, e a gente aprende isso. Eu aprendi com o meu mestre isso aí, que aquilo ali é um espaço sagrado para isso também. Aí eu acho que vem muito junto com o que você fala. Você vai se propor a tocar, então você vai pelo menos saber o que é que você está fazendo ali, naquele momento que você pega, porque é tudo em sintonia, né, Neymar? A gente sabe que é tudo em Verdade. sintonia, é sintonia dos instrumentos, é sintonia Tudo. de quem está participando, é transe, né? Como disse o mestre Lucas numa das falas dele, numa reunião, no projeto do Mangangá, a gente estava junto, quando ele falou daquela ideia do holístico, de um dos textos que ele trouxe,
Porque o cara acha que é só um instrumento e não é. É o capoeira Não, com outro é capoeira. muito complexo. Complexo, e quando você para ver, aquilo tudo é Muito. capoeira, e para além da roda, é capoeira também, porque é a Noemi que está conversando comigo aqui agora. A gente está batendo a nossa roda de capoeira aqui, é o pessoal que está aí escutando, que está contribuindo com a gente também. Isso tudo é Mas na capoeira. verdade, a verdade, Sandra, que hoje as pessoas, muitas, eu não digo todos, não vou generalizar todas, todos, mas eu vejo muitas pessoas tocarem hoje instrumento, certo? Uhum. E tocar por tocar. Na No verdade, é automático, como né? você falou, é muito complexo hoje. É Hoje complexo. você tem que saber a função de cada instrumento, de cada berimbau tem a sua função, de como ela é tocada. É muito complexo hoje. Falar Uhum. sobre musicalidade, sobre instrumentos, sobre toque, é Perfeito, complexo. perfeito. Entendeu? Nem todo mundo tem essa capacidade, não. Como também nem todo mundo tem essa capacidade de tocar. Achar, pegar Uhum. um berimbau e tocar, todo mundo toca. Até eu toco. Pega um Uhum. berimbau, papapá, arranho, entendeu? Mas na verdade é muito mais além do que isso. É Então é verdade. muito complicado e é Entender o muito que está delicado, tocando, viu? para quem está É tocando, por né? isso, eu repito, e é uma fala que o mestre Girafa sempre fala, é isso. Pega o instrumento se você sabe tocar e cantar, porque se você não souber tocar e cantar, não pegue no instrumento. Então não Hum, adianta você querer mostrar, porque eu acho que você não precisa mostrar nada para ninguém. Se não sabe, não vai lá e não toque. é Ou verdade. então deixe quem sabe tocar e cantar. Por muitas das vezes também, eu não vou, como é que se diz? Recriminar os homens também não, porque na verdade tem mulheres que acham que sabem tocar e não tocam. Na Uhum. verdade, se não sabem tocar, deixe que os homens toquem. Uhum. Entendeu? É aquela Uhum. coisa, na igualdade, não, porque eu não vou dar o birimbau a um homem porque eu vou mostrar que eu sou mulher e sei tocar. Negativo. Não sabe tocar? Não pega no instrumento e não toque. Dê aos homens. Eles sabem, toquem. Entendeu? O Uhum. importante é isso, saber tocar e saber cantar. Não é só Perfeito. porque você é mulher que você vai chegar lá, porque eu quero mostrar que eu sou mulher e posso. Não. Você pode, você sabe, realmente, entendeu? Eu não estou querendo aqui contradizer as falas, não, entendeu? Mas vamos dar a César o que é de César, É o certo, certo? tá? Uhum. É aquela coisa, é a igualdade. A gente Uhum. está em busca de uma igualdade. Então, eu não quero aqui dizer que nós somos melhores, nem vocês são melhores que nós. Não. É a igualdade de Uhum. gêneros. Então, se você sabe, você vai toque. Se você não sabe, então não toque. A ideia Entendeu? do nivelar por cima, né? Justamente. Não vamos desmerecer também, né? Na verdade, é isso, é por aí. Aí, Não sei Noemi, se eu vamos. fiz entender. Fez, fez. A gente só voltar um pouquinho, porque na hora que caiu o outro momento, você estava falando dessas capoeiristas em destaque. Sim, Aí o contramestre Fininho, ele pede para você falar um pouco mais sobre essas capoeiras de hoje, as capoeiristas, na verdade, né? Eu gosto de chamar de capoeira porque eu entendo quando chama o cara de capoeirista, você está limitando ele, assim, me perdoem, tá? Você está limitando ele só àquela roda, né? E quando eu acho que Noemi, ela não é capoeirista só, ela é capoeira, né? Eu entendo essa então, capoeira. hoje eu vejo muitas mulheres na nossa capoeira, na capoeira do nosso estado, se destacando, né? Uhum, Mas não vou citar nomes porque eu posso deixar pronto. alguma de fora e, né, fica É chato. verdade. Mas tem inúmeras hoje mulheres aqui no estado, boas de capoeira, boas de canto, boas de toque, entendeu? Ministrando aulas, à frente de trabalho. Então, assim, eu só peço que, na verdade, elas comecem a aparecer, entendeu? Eu acho que a gente precisa deixar esse nosso ego de lado e essa disputa de bandeiras que só Importante. faz enfraquecer a nossa capoeira, entendeu? Eu acho que nós mulheres, como a nossa luta é uma luta para todas, a gente tem que se fortalecer. E não assim, achar porque fulana do grupo tal é melhor do que fulana do grupo tal. Não. Eu acho que capoeira, gente, é para todos. O espaço é para todos. Então, assim, eu vejo inúmeras mulheres hoje. Eu digo hoje porque eu vim de lá de trás e lá de trás não tinha. E hoje eu Certo. vejo que tem. Mas é preciso muito mais. Eu acho que precisa se destacar em participação, entendeu? Em Uhum, participação, estar ali à frente, participando de eventos,
Mas é participando de eventos, quando eu falo, Alessandro, não é só você chegar lá em um evento e bater palma, não, gente. É participar mesmo, mostrar que você está ali, presente. Uma coisa que eu falo sempre para os meninos lá do grupo, né? Eu posso chegar aonde for, Alessandro. Eu sou apresentada. Posso chegar, como eu digo a você, quem é visto, quem não É é visto não é lembrado. lembrado. Então eu digo sempre aos meninos, saiam. Saiam, façam o seu nome, porque o mestre já tem o nome dele feito. A gente precisa fazer o nosso. A gente não vai ver a vida toda na barra da saia do nosso mestre, né? Porque ele já tem o nome dele. O grupo dele hoje tem 32, vai completar 33 anos agora no final do ano. Então ele já não tem mais nada para que mostrar para ninguém, não. Quem tem que ir em busca somos nós, professores, né? Ele deu, como é que diz? Deu o alicerce, né? Isso, Você construa a sua a casa. sua casa. Então, quem tem que construir seu nome é você, não é o mestre. Então, a gente tem que ir em busca. Eu tenho que chegar em um evento e representar. Eu estou representando meu grupo, mas, acima de tudo, eu estou também fazendo a minha história. Eu estou representando a mim mesma como contramestra de capoeira. Então, eu digo sempre aos meninos, sente, saiam da toca, participe, porque se vocês chegarem... Olha, por muitas vezes eu já cheguei em eventos, eu ficava até sem graça, porque tinham lá os meninos mais graduados que eu, e eu era apresentada e eles não. Mas por quê? Porque é justamente isso. Você, quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não está sempre presente, você nunca, as pessoas não vão lhe conhecer, não Uhum, vão lhe dar seu nome, entendeu? Então, uhum. isso é importante. É verdade. Mestre Caboclinho está dizendo aí que o diferencial que você tem é porque você é de verdade, ó. Veja a força do que ele está dizendo aí. É de verdade e Sou, ajuda muito a capoeira do nosso estado. Eu lembro que eu sou. comecei, que eu comecei capoeira em 94, 94. E tinha muito isso, né? A gente chegava na roda, o aluno iniciante tinha medo de entrar, e no meio dos comentários a gente ouvia muito falar assim do Capoeira Magazine, né? Você já ouviu falar disso aí do Capoeira Magazine, né? Aquele cara que ele vai, se veste, né? Né? E chega na roda, ele fica lá, sei lá, posando para foto, alguma coisa nesse sentido. Porque, e até eu conversava com o pessoal, porque tem uma diferença grande nisso também. E aí eu acho que remete um pouco até o seu papel como professora, dentro e fora da roda, né? De olhar para esse aluno que chega, qual é a intenção desse aluno com a capoeira? Porque eu lembro até que tinha uma época que foi uma polêmica grande, porque era chamado os gladiadores de roda. Era aquela turma que chegava e só queria pegar, e só queria pegar. E isso até, de alguns espaços que eu fiz parte, colocou alguns alunos para correr também. Colocou alguns alunos para correr. Porque aí o pessoal chega com a corda ali de primeira vez, quando chega na hora, ele tá afim do ritual, ele tá afim, como você disse no começo, de um corpinho, pá. Aí chega lá, vê a É, galera se pegando, até porque, aí eu volto. Eu peço que você fale sobre isso, mas eu já faço um comentário em cima. É que depende muito também da regra, do regramento do isso, grupo, não é? Tem isso também, não é? justo. A falta de É, respeito com o grupo do outro, né? eu acho que muitos grupos também, eles deixam a desejar e eles perdem a um por essas questões, né? Não É a é? forma como você administra o seu trabalho, né? A Uhum. forma como você ensina a sua capoeira. Eu acho que isso é importante e é fundamental. Eu acho que hoje um professor de capoeira, ele tem que estar pronto. Pronto para estar ali à frente dando sua aula. Você tem que ser você tem que ser ético, você tem que ser respeitoso, né? Então você tem que ter conhecimento para poder estar à frente de um trabalho ministrando uma aula. É como eu digo a você, hoje, gente, não se enganem não, viu? Capoeira não é só bater perna, não. Não é porque Uhum. você é um professor, um bom professor, porque você está ali na frente, sabe dar uma queixada, uma armada, uma meia-lua de frente, não. Mas se você não tiver a didática para ensinar, se você não tiver o conhecimento para passar para o seu aluno, né? Contar a história verdadeira da capoeira em busca de conhecimento e poder ensinar seu aluno também a teoria da capoeira, você não é um bom Importante. professor, você não é um professor completo. Então não se enganem, não. Eu estou Importante. vendo uma pergunta aqui na tela, Alessandro, não estou vendo direito. Eu não sei quem que está perguntando. Caboquinho, Aqui no estado, Caboquinho, você. ele tá dizendo para você responder a pergunta dele. Eu vou pedir para ele postar Sim, de vá, novo. vá. Eu não sei Caboquinho, qual foi. então é isso. Por favor, você posta a pergunta outra vez aí para a gente passar para a contramestra, porque no meio de tanto comentário, graças a Deus o pessoal está participando um bocado, ele pode ter se perdido aí. Se você puder repetir a pergunta, a gente passa para ela, tá?
Aí Eu estou tem vendo uma também. pergunta aqui no estado, você consegue destacar uma mulher de um determinado grupo, exemplo, Filhos da África, contra a Mestre Noemi. Se você É, conseguir foi citar, aquela, né? aquela pergunta que você já fez, você fez o comentário, né, da Michele, que tem esse Sim, destaque na capoeira, aí que você é o falou destaque. da Ah, esposa tem vários do mestre, né? grupos. Tem vários destaques em cada grupo, tem seus destaques, né? Eu acho que cada um tem a sua contribuição com a capoeira, então tem o seu destaque, né? Você Uhum. pode se destacar hoje não só jogando, mas cantando, tocando, né? Falando. É todo um Caboquinho, contexto. Caboquinho repetiu aí, Noemi, como É, foi? Você qual falou é? disso no comecinho, né? Como foi a sua experiência na Europa? Ele está pedindo para você falar um Ah, pouquinho sobre isso, repetir um pouquinho. então, a minha experiência na Europa é como se foi um momento único, Caboquinho. Então, assim, eu, graças a Deus, até hoje eu agradeço a oportunidade, repito aqui, agradeço a oportunidade me dada pelo meu mestre Frank, né? Porque foi através dele que eu fui à Europa. Gente, eu nunca ia me imaginar chegar à Europa. E graças a Deus a capoeira me levou à Europa. Veja. Então, a experiência é muito boa, porque lá, Caboquinho, a gente tem uma outra visão de capoeira, né? A gente tem a visão de capoeira como eu digo a você, de conhecimento. Uhum. Lá, a gente percebe que as pessoas, elas têm uma gana em conhecer, em saber a história da nossa capoeira, coisa que a gente não corre atrás, a gente não tem essa preocupação. Veja, a capoeira é nossa, né? Uhum. Genuinamente brasileira. É verdade. Mas a gente não tem essa gana de ir em busca do conhecimento e lá fora eles têm. Então, isso é uma coisa que você aprende com eles, né? A ir em busca e pesquisar. Olha lá, se você falar alguma coisa, tipo assim, Mestre Bimba, ele tocava birimbau com a mão esquerda. Vamos dizer assim o exemplo, né? Eles vão lá e pesquisam se realmente o mestre Bimba tocava o birimbau com a mão esquerda. Gente, é impressionante como eles vão em busca do conhecimento. E isso é importantíssimo. E essa é uma coisa que eu trouxe para mim, na minha bagagem de volta. Que foi esse conhecimento, essa busca de conhecimento, de aprender. Porque já pensou, Alessandro, você, brasileiro, né? Uhum. Uhum. Chega lá na Europa, as pessoas vão lhe perguntar onde a capoeira surgiu, como surgiu, quem foi mestre Bimba, quem era o mestre Pachinha, e você não saber responder. É verdade. E sendo E capoeirista, né? muitos, sendo capoeirista, e muitos É, capoeiristas não sabem é verdade. a origem da nossa história. Então, é isso que eu digo, foi essa experiência que eu trouxe da Europa para cá. É muito gratificante você estar lá, quando você chega na Europa, por mais pequeno que você seja, você se torna grande, Que legal. entendeu? Espanha, Por França, mais Itália. pequeno, eu fui à Itália, eu fui à Espanha e à França, Que delícia. esses Que três delícia. países. Que E maravilha. participando de eventos, viu, gente? Conhecendo, interagindo, fazendo novas amizades, que isso é o importante. E lá, gente, eu vou dizer a coisa a vocês: lá vocês têm espaço para jogar, vocês têm espaço para tocar, espaço para cantar. É impressionante como lá você. É como se você assim, não tivesse essa restrição de. Ah, você é aluno, você é professor, você é mestre, entendeu? Lá todo Uhum. mundo joga, lá todo mundo toca, lá todo mundo canta. É muito bonito. Então, acho que a gente deveria tomar exemplo deles lá, né? Na verdade, deveria tomar exemplo. Que massa, que massa. E tem uma pergunta aqui: quais são as suas referências na capoeira? Mulheres ou homens? Então, tá com você. Mulheres ou homens? É, fica à vontade. Referência. Bom, primeira referência que eu tenho é meu mestre, né? Na verdade. Que ele que vem me ensinando o que é capoeira, né? Na verdade. Uhum. Então, assim, referência feminina na capoeira, eu tenho inúmeras, porque na verdade minha referência é como eu digo a você. Quando eu vejo que aquela pessoa está em evidência, participando, jogando, tocando, cantando, ministra aula, então para mim tudo isso é referência. Eu tenho hoje como referência na capoeira, é, aqui no estado, a professora Galega, eu digo a você, sem vergonha nenhuma de dizer para todos, eu tenho ela como referência, porque é uma boa capoeirista,
entendeu? Eu tenho a pequena em Maceió, também admiro muito o trabalho dela. Então, assim, eu falo das pessoas que eu tenho conhecimento Certo. de causa, né? Eu Legal. vejo, eu convivi, eu participei, estive junto a elas, ministrando ou dentro do trabalho delas, vendo a organização e tudo. Então, a minha referência são essas. Então, assim, eu não tenho por que dizer, eu não posso dizer que a mestra fulana é minha referência, não. Eu falo de referência às pessoas que realmente estão ali bem próximas a mim, que eu tive a Legal. oportunidade de estar, né? Legal. Eu Bem no vejo concreto, hoje, né? bem no concreto, eu Bem no vejo concreto. hoje Legal. pessoas crescendo dentro da capoeira, isso é muito bonito. Eu não acho nem recrimino, não. Por mais que sejam alunas, mas que você esteja realmente, se você for uma aluna, que você esteja ali dando um respaldo e uma contribuição para a nossa capoeira, para mim você vai ser elogiada. Para mim é como você fosse qualquer uma professora, qualquer uma pessoa fazendo parte do grupo de especialistas. Não é porque você não é especialista que você não vai ter mérito, vai sim. Desde que você esteja ali dando a sua contribuição para a capoeira do Estado. Muito legal, muito legal. Pessoal, tá muito gostosa a nossa live. A gente já está se encaminhando meio que para essa finalização. Se vocês Gente, tiverem mais alguma pergunta, a gente já tem quase 1h40 já que a gente está aqui batendo papo, muito legal. Uma aula para mim, tá? Aprendendo um bocado, um bocado, um eu que bocado, estou um bocado. aprendendo com vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta para mandar, vocês A mandem. hora é essa. A hora é essa que eu já vou pedir a contramestra madrinha para poder estar fazendo as considerações finais. O tempo é dela. Já agradecendo a participação de vocês, tá? A gente vai tá postando salvo no GTV. E a novidade também, madrinha, que a gente ainda não divulgou ainda lá no nosso Instagram da federação, é que a gente agora está com um canal no YouTube também. Então, essas Que bom. lives, além da gente estar salvando no GTV, a gente está fazendo essa postagem no tempo também, mais para Massa. frente, no YouTube, para ficar lá, para as pessoas estarem visitando, quando Sim, tiverem sim. necessidade, e Muito estarem, bom, e estarem Alessandro. resgatando essa conversa. Então, daqui a um tempo, essa live com a Contramestra Madrinha vai estar por lá. E agradecer e dizer que a gente vai estar divulgando as próximas nas nossas redes sociais, Instagram e agora o YouTube. E agradecer a você pela disponibilidade, tá? Muito, Obrigada a muito vocês. legal, muito legal, muito legal. E deixar a palavra contigo para as considerações finais. Pronto, gente, eu quero aqui primeiramente agradecer à Federação Sergipana de Capoeira por esse convite, né? Estar passando um pouco da minha vivência e falar um pouco sobre a importância da mulher na capoeira, que eu acho que isso é importante, fundamental. Quero dizer para vocês que hoje eu me encontro num quadro de vice-presidente da Federação Sergipana de Capoeira, mas o trabalho é para todas, entendeu? Eu estou ali representando todas vocês, mulheres da capoeira, né? E espero contar também com a ajuda de vocês, né? Para que o trabalho da federação, como diz, a federação é para todos. Para Então, assim, quero agradecer também ao meu mestre, né? Ao mestre Frank, claro, porque foi ele que me deu uma força também, né, para que eu fizesse essa live. Eu disse, mestre, não vou fazer nada. Ele disse, você vai, sim, vá lá, fale o que você pensa, sem medo nenhum de falar. Então, assim, muito obrigada ao mestre Frank por esse vasto conhecimento que ele vem me ensinando dentro dessa capoeira, né, dentro desses 21 anos de capoeira. Eu, como eu disse, sou muito nova ainda de capoeira, tenho muito a aprender, muita coisa ainda a aprender. E espero contar também que a ajuda de vocês, né, para que vocês possam também dar essas diretrizes de conhecimento para a gente, né, vocês mestres de capoeira. Quero agradecer a todos que aqui participaram da live, certo? E pronto, só tenho a agradecer a todos. Muito Maravilha, obrigada. maravilha, maravilha. Muito obrigado, a gente vai se despedindo. Até a próxima, boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.